Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta sexta semana do tempo da Páscoa, já nos aproximando da festa, da solenidade da Ascensão do Senhor e também da solenidade de Pentecostes. Agradecemos a você que nos acompanha aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. No programa desta sexta semana da Páscoa, nós vamos tratar de diversos assuntos, dentre os quais a consagração definitiva da Irmã Maria Isabel da Eucaristia na Congregação das Irmãs Carmelitas, festa de Nossa Senhora de Fátima, na Paróquia Cristo Rei em Bento Gonçalves, a visita da nossa coordenação de pastoral e da assessoria de comunicação aos veículos de imprensa da cidade de Caxias do Sul, explanando sobre o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, bem como o convite para a ordenação presbiteral do diácono Christian Fabiani, a nossa continuidade da preparação para a 144ª Romaria ao Santuário de Caravaggio, que será no próximo final de semana, 26, 27 e 28 de maio, em Farroupilha, nossa grande festa diocesana, e também o programa Razões da Fé, que reflete sobre a maternidade, mas sobretudo os temas de fertilidade e infertilidade. A vida do casal, a vida do matrimônio, sob os aspectos da fertilidade e da fecundidade. Na manhã do sábado, 13 de maio, exatos 9 anos da entrada da jovem Fabiana Ruba no Carmelo do Menino Jesus, em Caxias do Sul, aconteceu a consagração, a emissão dos votos perpétuos definitivos da hoje chamada Irmã Maria Isabel da Eucaristia no Carmelo do Menino Jesus, em Caxias do Sul. Exatamente 9 anos após a sua entrada no Carmelo do Menino Jesus, em Caxias do Sul, no dia 13 de maio de 2014, na manhã do sábado, 13 de maio de 2023, foram celebrados os votos perpétuos da Irmã Maria Isabel da Eucaristia como religiosa da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, de vida de clausura e contemplação. A missa solene foi presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, concelebrada por diversos padres da diocese e referenciais da província dos frades carmelitas descalços. Após a liturgia da palavra, o provincial das carmelitas, Frei Everton, convidou para que a religiosa, que havia se preparado por 9 anos para o ingresso definitivo na ordem carmelita, pudesse se aproximar e se apresentar diante da Assembleia que lotou a Igreja do Carmelo. A jovem de 28 anos se apresentou junto ao altar, acompanhada da Madre Bernadette de Jesus Crucificado e da Mestre das Noviças, Irmã Teresa de Jesus. Seguiu o rito da profissão perpétua com o diálogo no qual Dom José Gislon pediu se era de fato o desejo da jovem de se consagrar intimamente a Deus, bem como abraçar os votos da pobreza, obediência e castidade, bem como o seguimento ao Evangelho, a observância da regra e constituições do Carmelo. A jovem se prostrou ao chão em sinal de total e completo despojamento, enquanto foram cantadas as ladainhas de todos os santos. Na sequência, Irmã Maria Isabel da Eucaristia pronunciou a fórmula da consagração como religiosa das monjas descalças da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Depois de professar os votos, assinou a cédula e a depositou sobre o altar, seguida da oração de bênção e consagração feita por Dom José. O bispo diocesano impôs o véu preto sobre a cabeça da Irmã Maria Isabel e lhe entregou o crucifixo. Depois, a Madre Bernadette, superiora do Carmelo do Menino Jesus, confirmou oficialmente a integração da jovem Maria Isabel da Eucaristia na família das Carmelitas. O meu caminho na vida cristã não foi sem tropeços. Meus passos vacilaram muitas vezes. Ao escutar o chamado do Senhor, minha correspondência não foi instantânea. Duvidei muitas vezes, mas o Senhor já tinha colocado em mim a semente da vocação. E essa frágil plantinha foi crescendo com a água da graça que o Senhor infundia secretamente no meu coração. Houve também pessoas que o Senhor enviou para ajudar a cultivar essa semente.
Nesse sentido, sou muito grata a essas pessoas que foram as mãos de Deus a me conduzir. Também no sábado, 13 de maio, em Bento Gonçalves, a paróquia Cristo Rei vivenciou a festa da sua copadroeira, Nossa Senhora de Fátima. O dia festivo foi precedido de uma programação de toda a trezena, desde o dia 1º de maio. Confira com imagens da Pastoral da Comunicação da Paróquia Cristo Rei como foi o dia festivo. A Paróquia Cristo Rei de Bento Gonçalves celebrou entre os dias 1º e 13 de maio a festa de Nossa Senhora de Fátima. Ao longo de 13 dias aconteceu a trezena com a celebração das missas, sempre às 18 horas na Igreja Matriz, contando com a participação das lideranças, dos serviços e pastorais presentes na comunidade. No sábado, dia 13, a missa solene foi precedida da oração do terço e da procissão pelas ruas da Cidade Alta. A récita do terço aconteceu durante a procissão, com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que mobilizou centenas de pessoas. O momento de oração foi coordenado pela Pastoral Vocacional da Diocese de Caxias do Sul e contou com a participação das famílias da catequese e dos catequizandos. O dia festivo foi concluído com a missa presidida pelo pároco, Padre Pedro Carissimi, com a presença do vigário paroquial, Padre Miguel Mósena, e do diácono Christian Fabiani. Ao final da celebração da Eucaristia, as crianças e adolescentes da catequese realizaram o ato solene da coroação da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Neste domingo, dia 21 de maio, quando celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, há 57 anos a Igreja vive o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Na nossa Diocese de Caxias do Sul, diversas ações aconteceram, desde o encontro com os comunicadores que nós noticiamos na semana passada. Na última segunda-feira, dia 15, o nosso coordenador de pastoral, Padre Leonardo Pereira, e eu, enquanto comunicador da Diocese, visitamos os veículos de comunicação de Caxias do Sul. Confira. Falar com o coração é o tema da mensagem do Papa Francisco para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado neste domingo, 21 de maio, quando a Igreja faz a memória litúrgica da Ascensão do Senhor. Neste ano, o Santo Padre, em sua trilogia sobre a comunicação no processo sinodal, escolheu como lema "Testemunhando a verdade no amor", da carta de Paulo aos Efésios. Para levar ao conhecimento dos profissionais da comunicação este incentivo do Pontífice para um novo agir comunicativo, o coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, Padre Leonardo Inácio Pereira, e o assessor de comunicação, o jornalista Felipe Padilha, visitaram os veículos de imprensa de Caxias do Sul ao longo da segunda-feira, 15 de maio. Em todos os veículos, os representantes da Diocese de Caxias do Sul foram recebidos e puderam agradecer a parceria com as pautas e se colocar à disposição nos projetos de comunicação que tenham em pauta os valores da fé católica e da amizade social. Nas 7 visitas, o Padre Leonardo Inácio Pereira pôde entregar o documento, além de explanar sobre a mensagem do Papa Francisco e abençoar os profissionais da imprensa. A importância de fazer esse lançamento da 57ª celebração da Semana Mundial das Comunicações Sociais na Rádio Miriam Caravaggio, que é a rádio da Diocese de Caxias do Sul, é muito importante porque dá então um pontapé inicial para uma reflexão muito importante, que é falar de comunicação. Comunicar não é só a gente ir para o microfone, né? Mas comunicar é nosso diálogo no dia a dia com as pessoas, com as comunidades. E no trabalho da rádio, né, que é uma comunicação, digamos assim, oficial, é muito importante, porque a Rádio Miriam cumpre esse papel de ser a voz da Diocese e levar todo o pensamento, a filosofia da Diocese, né, a evangelização. Ela surgiu para isso, para ser um canal de evangelização da Diocese. E abrindo na Rádio Miriam esta semana, a importância é muito grande, porque nós convidamos os veículos, tanto da igreja como os veículos que não são essencialmente, digamos assim, propriedades da igreja, empresas da igreja, possam também ter essa mensagem e levar essa mensagem, porque é uma responsabilidade nossa, do comunicador, né, construir uma política de paz, né, construir uma cultura de paz,
mesmo não sendo veículo oficial da igreja. Todos estão imbuídos nesse mesmo processo, nessa mesma proposta. Por isso é importante que a Rádio Miriam ela faça com que essas pessoas, esses profissionais, esses colegas, essas empresas, né, co-irmãs, né, juntem a nós para a gente comunicar, trazer aqui uma comunicação de paz, uma cultura de paz. Ao longo da semana foram realizadas outras visitas e a Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias do Sul sugere que nos dias 20 e 21 de maio, quando se celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais, em todas as paróquias e comunidades, seja feita a recordação da data e uma prece pelos comunicadores responsáveis pelas páginas e redes sociais da Igreja, bem como os comunicadores de todos os veículos de imprensa, tanto os de inspiração católica quanto os seculares. Estivemos, eu e o nosso assessor de comunicação, Felipe Padilha, visitando os principais veículos de comunicação presentes na Diocese de Caxias do Sul para apresentar a mensagem do Papa Francisco para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa Francisco, nesta mensagem tão rica, tão cheia de conteúdo, nos ajuda a percebermos a necessidade de, como igreja, que nascemos da comunicação do Espírito Santo, devemos comunicar de coração a coração. Hoje nós vivemos um tempo onde a comunicação ela se faz por meio das telas, por meio dos visores, por meio das nuvens, e o Papa nos ajuda a percebermos a necessidade de nós comunicarmos de coração a coração, testemunharmos o amor, testemunharmos o Evangelho de coração a coração, numa comunicação personalizada, numa comunicação capaz de transmitir a pessoa de Jesus e não simplesmente uma ideia ou um conteúdo doutrinal. Também isso, mas acima de tudo, a pessoa de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. A gente deseja que esse dia das comunicações sociais possa ajudar a todos aqueles que exercem o ministério da comunicação por meio dos veículos de comunicação, mas também por todos os demais ministérios na vida da Igreja, a crescerem cada vez mais na sua competência evangelizadora e também no cuidado da vida, porque comunicação é cuidado. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta sexta semana da Páscoa. Fique conosco, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta sexta semana do Tempo da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul, e também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. Nossa gratidão a você pela companhia, pela audiência. No próximo domingo também, dia 21, nós, enquanto Igreja Diocesana, iremos celebrar com alegria,
colhendo um dos frutos deste nosso terceiro ano vocacional do Brasil, a ordenação presbiteral do diácono Christian Fabiani, em Bento Gonçalves. A Diocese de Caxias do Sul, vivendo a intensidade do terceiro ano vocacional do Brasil, se alegra com a ordenação presbiteral do diácono Christian Fabiani. O jovem de 26 anos escolheu como lema presbiteral o versículo 4 do Salmo 110, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenação de Christian está inserida no contexto do centenário sacerdotal de Bento Gonçalves. Em 1923, o padre Tomé Lunelli foi ordenado para atuar na então Diocese de Pelotas. As comemorações do centenário foram abertas em novembro do ano passado, sendo Christian o padre de número 70 que o município de Bento Gonçalves dá à Igreja Católica. Um aspecto importante e curioso também marca o dia da ordenação. Christian será o primeiro padre fruto do grupo vocacional, isto é, que não realizou os estudos do ensino médio no seminário menor. Ele permaneceu durante todo o tempo da escola regular com a sua família, em casa, sendo acompanhado por padres e leigos responsáveis pela animação vocacional em Bento Gonçalves. Ele nos deixa o seu convite para a ordenação. Irmãos, é aqui onde arde o coração. Querido irmão, querida irmã, nós estamos vivendo como igreja no Brasil o terceiro ano vocacional. E neste ano, nossa diocese e também eu, diácono Christian Fabiani, tenho a alegria de convidar a você para a celebração na qual eu serei ordenado presbítero da igreja. Será no dia 21 de maio, logo mais, domingo à tarde, às 15 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei em Bento Gonçalves. Conto com a tua presença, com a tua oração especialmente, e nos encontramos lá neste dia. Reze por mim e eu rezo por você. Aquecer os corações desconsolados. E segue a preparação da Diocese de Caxias do Sul para celebrar a 144ª Romaria ao Santuário de Caravaggio. O sábado 13 de maio foi marcado por duas tradicionais pré-romarias ao Santuário de Caravaggio em Farroupilha. Durante a manhã, os cavaleiros participaram de uma celebração campal lotando a esplanada do santuário. A celebração foi presidida pelo padre Mário Scopel e concelebrada pelos padres Ernesto Camerini e Josimar Romil. Já à tarde, uma bela procissão de crianças junto com suas famílias percorreu a Avenida Dom José Barea e chegou ao santuário para a celebração das 3 da tarde, presidida pelo padre Renan Dallagnol. Manolito Savaris, presidente do MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, fala da emoção de participar das pré-romarias. Na verdade, Nossa Senhora de Caravaggio representa uma das coisas que vai dentro de cada ser humano, que é essa necessidade de voltar o seu pensamento para fora de si mesmo, para o alto, né? Crendo que existe para além da materialidade, existe um ser espiritual que nos guia, que nos orienta, que nos conduz. Nossa Senhora do Caravaggio faz essa ponte e nós estamos aqui como tradicionalistas, como cidadãos, como cristãos para agradecer, para pedir também que as nossas vidas, nossos familiares, nossos amigos sejam abençoados. É isso, por isso que estamos aqui e muito felizes. Neste próximo final de semana tem continuidade a preparação para a 144ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio. Neste ano, a grande festa será realizada nos dias 26, 27 e 28 de maio e terá como tema Fonte de Nossa Alegria, rogai por nós. Na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, um grupo de crianças, desde os pequeninhos, os coroinhas, os catequizandos, alunos das escolas próximas à catedral, passaram, desde o ano passado, a fazer parte do coral Anjos do Senhor, uma iniciativa que ajuda as crianças a desenvolverem os seus dons e talentos musicais. Confira a matéria especial que fizemos com o coral Anjos do Senhor. Ó meu Jesus, eu
Cantar é uma forma de se aproximar de Deus. E a Catedral Diocesana de Caxias do Sul, Paróquia Santa Teresa d'Ávila, é berço de muitos dons para a Igreja. Desde 2022, acontece o projeto do coral Anjos do Senhor, formado por crianças e coroinhas da comunidade, das escolas próximas à catedral e também filhos de lideranças da comunidade. Além das aulas de canto, as crianças também aprendem a tocar teclado e órgão e podem colocar estes dons a serviço da Igreja, a serviço do povo de Deus, na animação das celebrações litúrgicas em 3 sábados do mês, sempre na missa das 19 horas. Aprendi que tocando teclado e cantando ajuda as pessoas a rezarem melhor aqui na Catedral de Caxias. Eu me sinto feliz porque traz alegria, a gente aprende mais fé, enfim, e porque é muito legal cantar as músicas católicas, são bem bonitas. Às vezes dá um nervosismo, né, porque a gente tem que cantar para várias pessoas, mas é muito legal. Você não sabe como é bom aprender música aqui. Como é bom estar aqui. No nosso coral, Anjos do Senhor, enquanto alguns tocam, outros cantam, fica uma combinação perfeita, linda, que sempre nos emociona. Aqui na Catedral a gente faz um monte de coisas no nosso coral, como cantamos e tocamos. Por exemplo, tem alguns que tocam enquanto os outros cantam. Quando a prof. Ana, ela meio que teve essa ideia de fazer o coral para que nós possamos cantar e tocar na missa. Eu achei incrível, porque quando a gente toca na missa, as pessoas parece que ficam mais alegres. Milagre de amor, fonte de vida, ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração, só por amor. Uma amiga nossa teve a ideia de ensinar as crianças a tocar e a cantar. Nós começamos primeiro tocando e depois surgiu a ideia de fazê-los cantar. Começamos sempre com 10, 15 e agora nós somos uns 25 crianças e adolescentes. É uma emoção muito grande porque cada vez que uma criança ou um adolescente toca, eu sinto que eu ensinei com muito amor e eles estão retribuindo esse dom que já tinha dentro deles com mais amor ainda, e tocando e fazendo as pessoas rezar e tocar junto. Às vezes uns vêm e tocam com as crianças também. Muitas vezes eu fico junto com eles na hora da missa, eu olho para onde estão todas as pessoas e vejo que eles estão olhando. É uma sensação muito grande para todos. Faz todos ficarem embevecidos com isso. Se você conhece alguma criança ou adolescente que queira participar e integrar o Coral Anjos do Senhor na Catedral Diocesana, faça contato com a Secretaria Paroquial e saiba os horários e a forma como é possível participar. E como você já sabe, o programa Ponto de Encontro também é um espaço para você ficar sabendo e conhecendo os demais projetos de comunicação da nossa diocese. O programa Razões da Fé, ele vai ao ar sempre aos domingos pela Rádio Miriam Caravaggio, que é a rádio da diocese, e também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. No último domingo, Dia das Mães, nós conversamos com a professora de Ciências Biológicas, Luciana Branquer Gregol, e com a ginecologista e obstetra, doutora Caroline Cristofari Emer, sobre fertilidade e infertilidade, uma questão de amor e de cuidado. Vamos acompanhar o que elas discorreram ao longo desse programa. Doutora Caroline, o que hoje, São Paulo VI, na época, o Papa Paulo VI, com a encíclica Humanae Vitae, quis dizer sobre a maternidade e a paternidade responsável? Então, esse é um aspecto muito importante dessa encíclica e que fala muito para nós como casais, assim, da profundidade, da nossa missão, É necessário realmente a gente compreender esse termo, paternidade e maternidade, responsável. Bom, primeiro, eu diria que
a gente precisa entender que nós temos esse dom de ser pai e de ser mãe, né? E assim, nós temos uma responsabilidade diante disso, paternidade responsável, né? A gente pode ler de uma forma leviana responsável e dizer, responsável, então eu só vou ter os filhos que eu posso criar e só vou ser responsável nesse sentido, né? Ou a gente pode olhar de outra forma e dizer, não, eu sou responsável, né, por cocriar com Deus, né? E isso me traz uma responsabilidade muito maior, né? Então, o que o Papa quis dizer com tudo isso, né? Ser responsável. A gente tem que falar em aspectos físicos, econômicos, psicológicos, sociais do nosso casamento, da nossa fecundidade. Tudo isso é englobado, né? Então, a gente pode sim pensar em viver uma família numerosa, por que não? Né? Com seus desafios em todos esses aspectos que foram citados, né? Mas também na nossa vida de casal, a gente pode também encontrar motivos justos e graves em que a gente encontre necessidade de espaçar as gestações, seja por um tempo determinado ou por um tempo indeterminado. Tudo isso é possível dentro da paternidade responsável. Mas então como que eu vou discernir isso como um casal, né? Então como tomar as minhas decisões a nível pessoal, né? Aí vem aquilo que o Papa fala que eu acho incrível, assim, essa hierarquia de valores. Para que eu possa viver isso, eu preciso de uma hierarquia de valores. Eu preciso entender os meus deveres para com Deus, depois para comigo mesmo e também para com a sociedade, para com a família. Então eu preciso compreender tudo isso, ter essa hierarquia de valores, né, para que eu possa entender a nível pessoal o meu chamado, né? E eu faço questão de ler a parte final aqui da encíclica, que é um trechinho pequeno, mas que o Papa fala também sobre essa questão da paternidade responsável, né? Então, na missão de transmitir a vida, eles não são, portanto, livres para procederem a seu próprio bel prazer, como se pudessem determinar de maneira absolutamente autônoma as vias honestas a seguir, mas devem sim conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do matrimônio e dos seus atos, manifestada pelo ensino constante da Igreja. Então, Luciana, como é possível, seja nas escolas, na igreja, na sociedade, educar para uma sexualidade responsável? Cheguei a suspirar agora aqui com a tua pergunta, né? Porque é uma pergunta muito difícil de responder, né? Se a gente tivesse uma resposta fácil, nossa, muitos dos problemas da sociedade iam estar resolvidos, né? E é um desafio para mim como professora, às vezes é um pesadelo para mim como professora. É realmente assim, são muitos desafios, todos os dias, coisas novas. Cada aluno é cada história é e eles vêm sedentos. Isso que eu falei antes, assim, até interrompi vocês, né? Que eles vêm. Os pais oferecem escola, oferecem o inglês, o futebol, a roupa, o tênis, o computador, o celular, mas não oferecem a si, não estão ali. E aí eles chegam na escola e a gente vê nitidamente o quanto eles precisam de pessoas, sabe? De pessoas colocando para eles o que é certo, o que é errado, ouvindo eles. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais. Agradecendo a você pela sua audiência, pela sua companhia. Se você está nos acompanhando nesta quinta-feira, você fica com a adoração ao Santíssimo Sacramento ao vivo do Santuário de Caravaggio. Se você está nos acompanhando no domingo, fica com a transmissão também ao vivo da Santa Missa de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.